Uhum. É, você mostrou a logística reversa, né? De transformar um ciclo vicioso em um ciclo virtuoso. E tem essa questão, né? Para além do cansaço, da sobrecarga, eu acho que a gente consegue ver outros exemplos também que vão sinalizando para a gente que alguma coisa precisa ser analisada ali mais a fundo, né? Que a gente precisa ter de fato esse cuidado, esse zelo de poder fazer essa pausa e se reconhecer naqueles sinalizadores ali, né? Eu vou trazer um exemplo aqui, que eu já dei várias vezes, né? Já falei várias vezes sobre ele, mas assim, eu acho que é muito significativo. Também a gente tem muita gente nova e tal, né? Sobre o exemplo da Maria Clara, minha filha mais velha, que quando ela nasceu, ela teve a alergia à proteína do leite de vaca, né? Então eu falo assim que ela chorou 4 meses ininterruptamente, dia e noite, que ela só chorava, assim. Ela chorava muito mesmo, ela tinha muita dificuldade de mamar, ela estava sempre tensa, por ela tinha dificuldade de mamar porque ela tinha um refluxo oculto, né? Então a gente não sabia que era um refluxo até identificar e doía muito a garganta e ela sentia fome. Então ela tentava mamar, não conseguia mamar, ficava irritada e ela chorava. Assim, ela chorava, ela estava sempre tensa. E, obviamente, aquilo tudo também, eu já não estava muito bem, e aí aquilo tudo me deixava muito tensa, e quanto mais tensa eu ficava, mais tensa ela ficava, era assim, era nítido isso, só que eu não sabia o que fazer. É claro que eu estava extremamente estressada, né, e eu tinha também, desde já, eu já tinha começado com o pé esquerdo, assim, né? Eu já tinha começado errado, assim, no sentido de um monte de expectativas irreais, assim, que eu tinha sobre a maternidade. E aí eu acho que isso também atrapalhou demais para mim, né? Mas assim, o que mais me chamava a atenção no caso específico da Maria Clara era o tanto que ela chorava, assim. Ela chorava, 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 tensa, nervosa, irritada e sono péssimo, dormia muito mal, ela não conseguia relaxar. E aí eu até que assim, eu quase 4 meses passando por isso, assim, e eu já sabia que isso tinha alguma coisa a ver comigo. Eu não sabia o que, eu não tinha coragem de olhar para isso, né? Até que um dia chegou assim, eu não aguentava mais e eu resolvi olhar para isso, né? Eu tive a percepção e insight de que estava se tratando. E eu percebi que eu tinha uma reclamação, uma queixa, né? Muito, muito oculta, velada com relação à minha mãe. Eu tinha uma queixa de que ela não cuidava, de que ela não me amamentava muito, de que ela não ficava muito à noite comigo, que quem ficava mais à noite comigo era o meu pai. Isso é história, né, que eu ouvi e fiquei com isso. É claro que sim, eu devo ter sentido, né? A minha criança ferida lá deve ter sentido essa falta também, porque isso me marcou muito. E inconscientemente eu fiz uma promessa de que eu faria melhor do que ela, né? E então, o que aconteceu? Eu fiz uma promessa de que assim, eu vou me dedicar 100%, eu vou fazer tudo que for preciso, eu vou até o meu limite para fazer melhor pela minha filha, eu vou ficar acordada com ela de noite se precisar, né? Eu vou ficar com ela, eu vou tentar amamentar de todos os jeitos e vou fazer o que for preciso. E além de tudo, eu tenho que fazer a dieta, né, de restrição ao leite de vaca, e isso também era muito estressante, né? Era muito cansativo. E eu senti assim que quando a Maria Clara ignorava também o peito, né, que ela não conseguia mamar, e ela tinha assim, esse misto de raiva do peito também, porque fazia ela sentir a dor quando ela ia mamar, e um desejo louco de mamar, né, por fome também e tudo. Então, mas ao mesmo tempo ela não conseguia, ela só chorava. E aí, quando eu fiz um movimento com a minha mãe, né, de olhar para isso, de dizer para ela, eu sinto muito, né, por ainda ter essa crítica tão intensa com você, mesmo que velada, né, hoje eu vejo que você fez o melhor que você deu conta. E aí, olhando para a história da minha mãe, para tudo, né, falei assim, meu Deus, né, hoje eu consegui enxergar o quanto ela deu conta. Nesse mesmo dia que eu consegui, de fato, fazer esse exercício interno, no mesmo dia, Maria Clara parou com esse choro desesperado na hora de mamar. Ela realmente continuou com a dificuldade de mamar, porque ela tinha esse repulso oculto, ela sentia essa dor, mas ela ia para o meu peito e se acalmava no meu peito. O contrário, ela começava a chupetar, mamava muito pouco, mas chupetava e dormia.
Então, assim, essa mudança para mim, assim, ela foi assim, no mesmo dia. Né? Isso, quando eu digo isso, que vai além do cansaço, é quando a gente tem a clareza do que precisa ser olhado de fato, a fundo, que está trazendo esse comportamento dos meus filhos e que de repente pode fazer o inverso, pode fazer com que meus filhos mudem seu comportamento, né? Porque eles estão apenas refletindo algo meu. Uhum. Eu acho que essa é a grande beleza de ter esse espaço aqui, né? De discutir essa questão do Mães Criadas, Filhos Livres, porque assim, às vezes, ainda mais nesse começo de maternidade, quando é o primeiro filho, a gente está tão perdido, tão envolto ali na situação, vivenciando o puerpério, aquela confusão toda, parar para ter isso, para ter esse discernimento é muito difícil, assim, né? E quando a gente traz isso aqui nesse espaço e de alguma forma chega a algumas mães, assim, eu acho que isso é muito importante falar assim, olha, existe uma outra forma de se olhar para aquela questão, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu lembro que essa questão do sono, por exemplo, a Cecília dormia super mal, e eu comprei esse curso, eu contratei uma consultora, eu fazia tudo, que eu falava assim, eu preciso dar um jeito, e não olhava para mim era o ambiente, era a temperatura, era a luz, e eu não percebia que era isso, assim, de, nossa, eu passei do meu limite, eu tô querendo fazer melhor que todo mundo. E se eu tivesse feito isso lá atrás, certamente eu teria conseguido resultados melhores em menor tempo, sem investir tanto também, né? E sem se decepcionar tanto, porque existe isso mesmo, essa questão de uma fantasia da mãe perfeita, assim, o discurso que existe sobre a maternidade, né? Essa questão do aleitamento mesmo, pra mim, eu não imaginava que era tão difícil, pra mim era uma coisa que era tão orgânica, você sempre vê uma coisa linda e tal, aí você fala assim, nossa, que Romântico. choque é de realidade, assim, entre, né, o que se escuta, o que se lê, o que se vê e a prática mesmo. Acho que você Nossa, só quando... trouxe. A gente tem que falar isso repetidas vezes mesmo para falar assim, existe todo um processo por trás disso, que não, claro que as variáveis que a gente trouxe, que elas coexistem, né? Mas existe um ponto importante que é esse olhar para si, que é uma oportunidade literalmente de cura da mãe mesmo, né? Talvez se a Maria Clara não tivesse tido esse comportamento, dificilmente você teria acessado essa dor, se você também não Jamais. tivesse essa consciência prévia de fazer esse movimento também, isso ficaria ali num limbo, se perpetuaria e viria à tona em vários outros, né, dificuldades ou desafios, assim, eu acho que é sempre ver E como as, essa oportunidade, né? e as custas do sofrimento dela, que eu acho que é o pior. As custas do sofrimento dela, né? Quando a gente não olha enquanto mãe para as nossas questões, quem sofre mais são os nossos filhos, né? Então, eu acho que esse é o ponto assim, que a gente precisa estar muito atenta e, em função disso, olhar com coragem para as nossas questões, né? Exatamente. E aí, essa questão do sono que a gente trouxe, que é muito recorrente, né? Teve algo mais que você fez, assim, algum movimento que você fez, além desse macro movimento, vamos chamar assim, de se conectar com essa dor da sua criança ferida e conseguir de alguma forma curar isso com a mãe para o sono? Teve algum movimento específico que você fez assim? O sono, né? Como eu sempre foi um ponto assim, importante na minha casa, eu acho que foram alguns movimentos, sabe, Laura? Para mim, assim, o primeiro importante foi o dia que eu, de fato, decidi abrir mão de todas as minhas expectativas sobre o sono da Maria Clara, né? E resolvi acolher a minha filha real com um profundo amor. Eu lembro até hoje da cena, assim, eu estava no quarto dela, eu ia começar a fazê-la dormir, e eu estava assim, angustiada mesmo, já, porque eu já começava a ficar angustiada na hora de fazer dormir, né? Eu acho que eu estava grávida da Ana, se não me engano, nesse dia, assim, que eu já lembro que o lugar que ela já estava na caminha dela. E aí eu lembro de pegar ela no colo, assim, já ficar assim, falar, meu Deus, vamos ver quantas vezes essa menina vai acordar essa noite, né? E eu cansada, exausta, grávida. E eu lembro que eu peguei ela no colo e olhei assim, nos olhinhos dela, sabe? Falei assim, filha, assim, aí na hora que eu tava assim, já sentindo aquele misto de medo, com raiva, com um monte de coisa, de cansaço, eu olhei nos olhos dela e falei assim, filha, pelo tempo que você precisar de mim à noite, eu vou ficar com você. Assim, pode ficar tranquila, pode dormir do jeito que você dormir, pode acordar quantas vezes você acordar. Assim, eu lembro que
Nesse dia eu desisti, sabe? A dor era tão profunda, mas nesse dia eu olhei para ela e eu vi aqueles olhinhos dela, tem aquele amor dela por mim, sabe? E aquela necessidade, o quanto ela precisava de mim, era eu mesma, né? E eu falei assim, filha, eu sinto muito por ter criado tantas expectativas irreais sobre você, sobre o seu sono, sabe? Nossa, eu sinto muito, assim, hoje, pelo tempo que você precisar de mim à noite, eu estarei aqui. Porque você está crescendo, você vai crescer, e um dia você não vai precisar mais. Então, enquanto você precisar, eu estou aqui. E eu lembro que isso assim, trouxe para mim uma sensação de alívio na hora que eu consegui fazer isso, né? Por olhando para ela com profundo amor mesmo, percebendo a dor dela também e o tanto que ela precisava de mim. Ela não tinha outro recurso, né? Esse foi um ponto principal, assim, que começou a ajudar o sono. Eu percebi que a partir dessa noite é como se ela tivesse relaxado mais, assim, sabe? É claro que continua acordando, né? Eu continuei fazendo aquele trabalho interno com a minha mãe, né? De que eu achava que quem cuidava melhor de mim à noite era o meu pai. E continuei com esse processo que interferiu na amamentação e que eu via que interferiu no sono também. E eu vi que à medida em que eu fui fazendo, o sono da Maria Clara começou a melhorar, ela passou a dormir melhor, assim. Eu falei, eu não preciso mais provar nada para minha mãe, não sou melhor que ela. Filha, pode descansar, pode dormir no seu ritmo, do seu jeito. Se for para você acordar por você, né, pode ficar tranquila, mas tá tudo certo. Eu já percebi que eu não sou uma mãe melhor que minha mãe e não vou ser, né? E, e o sono, né? Outra coisa que eu observava, assim, por exemplo, nos dias que eu estava tensa, que eu estava preocupada, que eu estava sentindo alguma culpa ou um medo de alguma coisa que fosse acontecer no dia seguinte, coisas assim, né? Do dia a dia mesmo. O sono da Maria Clara piorava. Era impressionante. Assim, se eu tivesse mais tensa com alguma coisa do dia seguinte, ela já acordava mais vezes. Assim. E eu senti, então, muito que isso, as minhas tensões, os meus medos, eu acho que especialmente as minhas culpas, sabe, agitavam algo no coraçãozinho dela e ela acordava mais. Então, quando eu fui ajustando algumas questões internas, algumas posturas, trabalhando também um pouco essas culpas, assim, na minha própria vida, eu comecei a perceber que foi a partir daí que ela foi dormindo melhor, sabe? Pelo menos essa foi a minha experiência. E aí, para mim, chegar a essa constatação de que as minhas culpas, em vários níveis, afetavam o sono da minha filha, porque eu comecei a perceber nos dias que eu senti isso mais, ela acordava mais. Então, isso foi um fator importante para mim e isso mudou a minha maternidade, assim, porque aí eu percebi que as meninas começaram a ficar mais tranquilas,